com um anjo para o novo mundo. Eis que no Espírito Santo chegou o teu reino, Pai nosso, nossa vida. Adoramos o teu santo nome. Nós tentamos, anjos e pessoas, fazer a sua vontade na terra como no céu. Todos nós comemos e adoramos teu Filho, aqui é a Sagrada Comunhão, a luz eterna em Nova Belém, a casa do pão, na qual o mundo inteiro agora se tornou. Nós perdoamos nossos malfeitores, então você nos perdoou tudo e nos livrou do tentador. Amém. Varsóvia, 2006, Ivan Novotny é o autor. Com um anjo para um novo mundo. Dedico este livro ao meu amigo Anael, do coro celestial dos príncipes, o silencioso protetor dos castos, em memória de nossas jornadas comuns na terra. A primeira, que começou no dia do meu aniversário, e a segunda, descrita neste livro, aguardando o terceiro, quando o tempo é cumprido. Eu a ofereço aos profetas credíveis do nosso tempo, tantas vezes negligenciados e desprezados, a quem Cristo Senhor usou para preparar o seu remanescente para a sua segunda vinda. Confio às bondosas mãos dos leitores que hão de sobreviver à purificação do mundo, para que nos seus momentos culminantes não só não desfaleçam o espírito, mas se sintam responsáveis diante de Deus pela construção de um novo mundo em que a justiça viverá junto com sua inseparável irmã Amor. Okay. Conteúdo do autor: Santo Anael, meu guia, são as páginas. Na Casa da Família, Padre Leopoldo e sua paróquia. Minha irmã guia, conversa com Rafael sobre tecnologias e mais. Segredos do kit de primeiros socorros em casa. No convento das auxiliares do purgatório. Na casa do eremita. Instantâneos e reflexões de viagens ao exterior. Santuários sobreviveram, desertos floresceram, Pochegnanie. Isso aqui são os assuntos que ele vai tratar neste livro. Do autor. Acredito que este livro está em suas mãos, caro leitor, não por acaso. Talvez você seja um daqueles sortudos para quem o bom Deus escreveu um passe para o novo mundo e deveria estar lá em espírito agora. E o que é esse novo mundo? Podem perguntar. É novo ou recondicionado? Uma casa que passou por uma reforma geral pode ser chamada de casa nova? Essa noção de novo mundo não tem nada a ver com as visões da maçonaria ou seitas que usam termos semelhantes ou coisas da nova era, não é? Como sou católico de carne e osso, só posso significar a transformação do mundo que estará associada à vinda do Filho do Homem e à redução, entre aspas, da humanidade. É para ser uma renovação de toda a criação, tão profunda e universal, como se fosse uma recriação, quase uma recriação. Portanto, a partir de agora, será possível falar realmente de um novo mundo. O que mais este mundo purificado e renovado pode ser chamado? Tentemos enumerar apenas algumas de suas definições que conhecemos das Sagradas Escrituras, das aparições marianas e das declarações de algumas pessoas que conhecemos. Um mundo em grande paz. Que fala do capítulo 11 de Isaías, Mateus 24, 37 a 41, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porque, assim como antes do dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem.
Então 2 estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 estarão moendo, um será levado, o outro será deixado. A irmã Lúcia afirmou que Nossa Senhora havia dito muitas vezes a ela e a seus primos que durante o castigo do purgatório muitas nações desapareceriam da face da terra. E no livro de Isaías diz forjar espadas em arados e lanças em podadeiras. Também sobre a abertura da paz como dom de Cristo ressuscitado. Um mundo de pessoas com fé excepcionalmente profunda, conhecimento de Deus e amor por Ele. Porei minha lei nas profundezas de seu ser e escreverei em seus corações. Eles não terão que ensinar uns aos outros, dizendo a uns aos outros: Conhecei o Senhor. Tanto mais me conhecerão, diz o Senhor. Jeremias 31, 33 a 34. Um mundo em que Deus responderá plenamente ao chamado da igreja: Venha o vosso reino. Quando ele vier, todo joelho se dobrará diante dele. Isaías 45, 23, Filipenses 2:10. Um mundo em que não haverá mais pagãos e todos os judeus se tornarão seguidores de Cristo e finalmente dirão: Bem-aventurado aquele que vem em nome do Senhor. Romanos 11, 25 a 27, Mateus 23, 29. Um mundo em que a igreja será um só rebanho, sob a direção de um só pastor. João 10, 16. O mundo da nova época do Espírito Santo. São Maximiliano Kolbe, entre parênteses. Do novo Pentecostes e da nova primavera da igreja, dito por São João Paulo II. Um mundo em que o navio de toda a Igreja unida está atracado a 2 pilares, a Eucaristia e Maria, e a maçonaria, seu maior inimigo, se destruirá. Esse sonho foi de São João Bosco, sua segunda conhecida visão. Um mundo em que os 2 sagrados corações de Jesus e Maria triunfarão. Muitas aparições, incluindo as aparições femininas de La Salette, Fátima e Amsterdã. Esse triunfo será sinônimo do advento do reino da justiça, do amor e da paz, da cura universal das pessoas e da natureza e da garantia da abundância dos bens terrenos. Alguém pode se perguntar por que o Criador deveria distinguir, favorecer esta geração em particular e não outra. Este pensamento concorda com a revelação de Deus, com a Sagrada Escritura? Concorda plenamente. Desde o início, Deus tentou fazer uma aliança permanente com a humanidade, comprometendo-se a garantir não apenas a felicidade eterna, mas também temporal, se eles obedecessem a Ele. Sabemos como foi na história com esta obediência. E recentemente, os pecados pelos quais Deus destruiu Sodoma e Gomorra nos tempos de Abraão são reconhecidos pelos governos dos países subsequentes como a norma e protegidos por lei. Os pecados que levaram à destruição de Sodoma e Gomorra agora são protegidos por lei. Parece-nos que Satanás esgotou seu repertório de ideias para corromper e tirar as amadas criaturas de Deus. Portanto, temos certeza de que está próximo o dia em que ele será preso por um tempo, para que não engane mais as nações. Deus, como há muito anunciou, deixará então na terra apenas o remanescente, mostrando-lhe amor fiel e capaz de edificar o reino da vontade divina. Então, não apenas sobre as pessoas, mas também sobre toda a terra que lhes foi confiada, todas as bênçãos fluirão, de Abraão até Cristo, no Sermão da Montanha. Pelo menos no final dos tempos, nosso planeta se tornará a terra da felicidade temporal descrita pelos profetas.
todos verão como seria a terra redimida por Cristo se as pessoas vivessem nela com amor verdadeiro. Após essas explicações, convido você agora, caro leitor, a ler. Mas a verdade é, antes que você mergulhe nele, devo alertá-lo sobre os perigos que podem espreitá-lo neste livro. Bem, era muito fácil para um leitor acreditar que quase todos os detalhes dos lugares e eventos descritos neste livro vieram de minhas visões. No entanto, posso garantir que, quando me refiro explicitamente a essas visões, confio nelas, mas não em detalhes. Elas desapareceram de minha mente ao longo dos anos. Ele está dizendo que os pequenos detalhes desapareceram. É assim mesmo que acontece. Desapareceram da minha memória. Para preencher essa lacuna, sou obrigado a usar minha própria imaginação, embora conte com as últimas invenções pelas quais sou apaixonado. Posso relatar para mim mesma as palavras que Gabriela Bosses ouviu de Cristo. Você não entende o mistério da eletricidade, das ondas, de tantas energias diferentes que você conhece apenas em um pequeno grau. Não se detenha diante dos mistérios de Deus, mas receba-os com amor. O propósito deles é testar vocês, filhos de Deus, no que diz respeito à sua confiança em mim. Gabriela Bosses também recebeu mensagens de Jesus, é uma polonesa. Já posso ouvir que você quer me perguntar. Então não há nada certo sobre a sua escrita? Ah, não. Não coloque dessa forma, porque seria um exagero na direção oposta. A vida confirmou a veracidade e precisão de todas as minhas visões sobre os eventos que já ficaram para trás. Então tenho o direito de esperar que isso continue a ser o caso com relação ao que está por vir. Aqui está um exemplo. Se eu descrevo móvel, acredito que tenho o direito de fazê-lo, porque, na verdade, como não me lembro, viajei no céu em um veículo assim quando criança. É, na minha opinião, o veículo do futuro. Mesmo que não consiga reconstituir sua aparência exata hoje, tenho uma ideia mais precisa dela do que aqueles que nunca a viram. Algum piloto pode rir do fato do meu móvel, entre aspas, ser dirigível como um avião, embora não tenha asas nem cauda e, portanto, nenhum controle de voo. Direi apenas uma coisa: nós viveremos, nós vamos ver. Observe, leitor, que toda a história do Novo Mundo está centrada em torno de um fato que pode conter apenas uma certeza, que esse tempo feliz chegará e no tempo determinado por Deus. Mas em que forma ela virá? Nenhum de nós sabe ao certo, nem pode, porque só no dia de sua chegada essa forma deixará de ser um mistério para nós. Afinal, depende não só de Deus, mas também de nós até o último momento. Por que você não me diz então? Por que você está escrevendo um livro se não tem certeza de que é assim que o mundo será? Estou escrevendo primeiro porque tenho tanta certeza, embora talvez não no que diz respeito aos detalhes. Uma expressão dessa certeza é a minha expectativa, que desde os primeiros anos da minha vida, ninguém e nada pôde perturbar. Mas, ao escrever o livro, também tenho outro motivo importante, talvez um que tenha guiado Michelangelo Buonarroti, pois o que é o seu juízo final, entre aspas, o famoso afresco da Capela Sistina, senão o claro apelo do artista dirigido ao espectador. Pare, olhe, experimente o que vê. Não é a coisa mais importante
como este julgamento será em detalhes, mas deixe minha foto ajudá-lo a se encontrar em espírito diante do juiz. Agora pense em que lado dele você estará e o que ouvirá. Venha, você que é abençoado, ou vá, você que é amaldiçoado. Eu também queria aparecer aqui não como o criador de um guia completo para o novo mundo, mas apenas como um pintor que deseja ajudar o leitor a abrir a Deus não apenas sua mente fria, mas acima de tudo seu cálido coração. Bem, neste mesmo livro, ajudando a ver e experimentar, poderia cumprir o papel de esta pequena centelha incendiária. Espero muito que ao final da leitura você exclame comigo do fundo do coração, caro leitor: vem agora, Senhor, e renova a face da terra. Maranata. Nota de rodapé. Eis um exemplo. O sequestro de 3 pastorinhos em 13 de agosto de 1917, conforme afirma a Senhora de Fátima, reduziu muito a importância e o alcance do milagre do sol, de 13 de outubro. Quem sabe se esse milagre não mudaria o curso da história mundial? Santo Anael, meu guia. Atravessando o prado extremamente luxuriante, colorido com milhares de flores, de várias ervas, fervilhando de insetos e pequenas rãs escapando sob os pés, aproximei-me de uma moita na margem de um pequeno rio. Meus pés descalços deleitavam-se com este tapete fresco enviado pelo Criador e evitavam instintivamente aquelas flores nas quais as abelhas operárias se agitavam. Embora fosse meio-dia, o canto do casal de roxinóis, vindo dos matagais ribeirinhos, abafava todos os outros sons, nem o coachar das rãs, nem o chiurear das cotovias suspensas no céu azul conseguiam penetrá-lo. No meio desta algazarra, impressionava a calma impassível das cegonhas, fingindo-se indiferentes a tudo, mas de vez em quando esticando instantaneamente o pescoço na direção de bem o quê? Ou um sapo saltitante, alguns passos à minha frente, deve ser um estorninho, ágil, mergulhava na grama, de vez em quando fazendo sentido com o pescoço esticado, e um pouco mais adiante em um par de esteiras. Mas esses pássaros ariscos faziam como se não me vissem. O enxame de andoriões e andorinhas, cortando o azul do céu em todas as direções, evocou em mim lembranças da minha infância, mas também surpresa. Lembrei-me bem que se extinguiram no final dos tempos antigos. O céu estava quase morto, pois a aldeia perdeu a cara de velho, tendo se livrado dos animais juntamente com os quartos para eles, usados pelas andorinhas para fazerem seus ninhos. Depois, tanto os garajaús e as gaivotas pararam de circular ao longo do rio, aparentemente não encontrando comida, que agora tinham em abundância aqui. Anunciaram-no com gritos altos. De repente, sobre a grama exuberante, alguns passos à minha frente, surgiram orelhas compridas e peludas, voltadas atentamente para mim. Atrás delas, uma cabeça de lebre. Finalmente, todo o tronco se endireitou. Mas, surpreendentemente, em uma pose que não indicava nenhum desejo de fuga. Como se ignorasse a minha presença, este velho e experiente habitante do saboroso prado moveu-se preguiçosamente e até abaixou uma orelha, aparentemente me tratando como tantas outras criaturas de Deus, movendo-se pelo prado. Fiquei paralisado
Enquanto nos encarávamos por um momento, senti um desejo irresistível de acariciá-lo como um amigo cão. E esse desejo foi seguido pela imaginação da cena. E então, você acreditaria? A lebre agachou-se calmamente para mim e descansou a cabeça na minha perna, fazendo-me cócegas com o bigode. Ele conhecia meus pensamentos e desejos? Eu, que no velho mundo só tinha visto lebres mortas, só mortas de perto, fiquei atônito. Acariciando um vivo, me senti como uma criança pequena que ganhou de seus pais um ursinho de pelúcia maravilhoso, que você pode abraçar imediatamente na bochecha. O próximo gesto da criança, não menos natural, é abraçar os pais com o coração cheio de gratidão. Meu coração poderia ter reagido de forma diferente? Cercado por um mundo como se saísse de um conto de fadas, ou como se fosse das pinturas de um pintor naturalista do interior, a quem cada grama, folha e flor falava do Criador e de seu amor pelo homem. Comecei a cantar uma espécie de salmo. Não escolhi as palavras, elas fluíram sozinhas, e minhas mãos se ergueram para o céu azul. E então aconteceu algo que eu já sabia há várias décadas. Toda a natureza ao meu redor começou a brilhar. Tive a impressão de que alguém havia iluminado a matéria com uma lâmpada muito potente, fazendo-a brilhar com todas as cores do arco-íris. Essas cores se destacaram especialmente no céu, envolvendo os contornos de arbustos próximos e pequenas nuvens brancas com pequenos arco-íris. Um arrepio percorreu meu corpo, uma espécie de onda poderosa de energia agradável, unificando-me com tudo ao redor. A presença de Deus, o Criador, era quase tangível. Então não eram necessárias palavras. Tudo, literalmente tudo em mim e ao meu redor, tornou-se uma oração. Alguma força magnética estava me puxando para a margem do rio. Aproximando-me dos arbustos ribeirinhos, deparei-me inesperadamente com vestígios. Será que as pessoas andam por aqui? Mas sim, foi um caminho, e ainda recentemente alguém deve tê-lo percorrido. Talvez os pescadores? Ele me levou através do matagal até um lugar onde a água brilhava ao longe e a margem formava uma pequena enseada aberta. Apressei o passo, estando, porque eu não sabia, sob a influência de forte emoção. Após cerca de uma dezena de passos, fiquei deslumbrado, sem a menor dúvida. Esta era a pedra à beira do rio que, juntamente com a pessoa sentada nela, vi quando criança. Da mesma forma, reconheci sucessivamente todos os outros lugares onde me encontrava anos depois. Sem dúvida, já lá estava no início da minha vida terrena. Os detalhes combinavam, mesmo que certos objetos ainda não existissem no momento em que os visitei, entre aspas, em minhas visões. É possível, alguns perguntarão, ter em mente com tanto frescor e vivacidade a visão de uma pedra comum de quase 60 anos atrás? Pode ser comum para outros, mas pode ser comum para outros, mas para mim é, junto com a pessoa que estava sentada nele, a chave para o futuro que de repente se torna presente. É através da atmosfera que hoje envolve todas as criaturas que encontro esta tão procurada chave. Mas eu realmente encontro isso? O outro homem na visão me pareceu um adulto e me lembrou um pescador, enquanto este é um adolescente e estranhamente vestido. Sim, é um menino, mas tem algo de misterioso nele que evoca grande respeito,
até intimida, embora esteja sentado numa pedra branca, numa pose relaxada própria da sua idade, movendo a perna como se ao som de alguma melodia. Sua roupa, embora de menino, está associada com a da primeira comunhão, a qual eu e meu irmão participávamos de blusas e shorts brancos. No entanto, ele também está vestindo uma espécie de manto branco, preso com uma fivela preciosa. Seus longos cabelos claros ondulam levemente ao vento, e seus olhos são tão radiantes que os flashes na água, iluminada pelo sol, não são nada comparado a esta luz. Nós nos olhamos. Eu, atordoado, intimidado por esse fenômeno sobrenatural, ele, sorrindo como se visse um bom amigo. Ele deve realmente me conhecer, pois com uma voz sonora e muito agradável, responde aos meus pensamentos. Você realmente achou, mas ele não era pescador na época. A imagem se apagou de sua memória. Fui eu, Anael. Olá, Ivan. Meu anjo! É por isso que meu coração batia tão forte quando eu estava chegando perto de você, o anjo da guarda dele, né? Você me conhecia apenas pela descrição de alguém. E não só isso, porque o que você disse a alguém é verdade. Suas lutas e preferências, virtudes e direções de ação estiveram desde o início ligadas a mim e ao meu cuidado por você, que o bom Deus me confiou. Ao pronunciar as duas últimas palavras, o anjo colocou a mão direita sobre o coração e ergueu os olhos para cima, inclinando a cabeça levemente, graciosamente. Um sorriso brincou em seus lábios. Daquele momento em diante, eu seria testemunha frequente dessa maravilhosa e eloquente homenagem ao Criador por sua bela e santa criação. Anjo da pureza, pois era ele mesmo, descrito como um menino pertencente ao coro dos príncipes, anjo da mãe de Deus, que o anjo do silêncio, São Agiel, veste ombros, outros manto branco de silêncio. Ele olhou tão profundamente em meus olhos que eu esqueci onde estava. Em seu olhar eu vi em um piscar de olhos, claro como a luz de um raio, quanto devo a ele. Quantas lutas pela pureza que tivemos que lutar juntos. Qual foi a participação dele nas minhas orações, no conhecimento da Mãe de Deus e na conexão da minha vida com ela, nos conselhos dados às pessoas nas reuniões, nas cartas e nos livros. Também sei quantas vezes ele me protegeu dos ataques do inferno e de outros perigos. Contribuiu também para o fato de quando eu era velho, já idoso, né, o padre, como se dizia no velho mundo, sempre me senti jovem de coração, embora o tempo tenha desgastado um pouco meu corpo. Mesmo agora, embora com os meus cabelos grisalhos, tinha que olhar o Anael, igual ao avô dele, não sentia diferença de idade entre nós. Pelo contrário, acho que nunca me senti como um menino, pronto para pular de alegria, subir em árvores ou mergulhar naquele rio em que aprendi a nadar quando criança. Que ninguém se surpreenda que lágrimas de alegria e imensa gratidão fluam de meus olhos e minhas mãos se estendam por conta própria para este menino príncipe. Abraçamo-nos calorosamente, mas ele não me deixou dizer uma palavra. Abraçados, curvamo-nos profundamente, concentrando nossa atenção não em nós mesmos, mas no Criador e no Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pareceu-me que esta homenagem a Deus era como se resumisse toda a longa jornada
da minha vida até agora, junto com o guardião invisível. Sentados lado a lado em uma pedra, Santo Anael, como sempre o chamei em minha mente, e doravante simplesmente Anael, traçou para mim um plano intrigante que incluía a missão que ele havia recebido por enquanto de Deus. Ele usava uma linguagem estranha, composta não de palavras, mas de conceitos e imagens que li diretamente em minha mente. Só um minuto. Em minha mente. E assim descobri que para escrever um livro que será de grande importância para muitas pessoas que são chamadas a passar por sua grande purificação com a terra, devemos viajar juntos pelo novo mundo. Ele me convenceu de que esta escrita realmente estava nos planos de Deus e que as inspirações que eu vinha recebendo ultimamente não eram apenas meus pensamentos, mas algo mais. Como prova de que nosso encontro na beira do rio era a chave que eu procurava, teve em um futuro próximo tempo para reconhecer a segunda das situações vividas nas antigas visões. Para o seguro de Deus, entre aspas, disse ele, serão necessárias duas chaves. Você receberá a segunda hoje, mas tenha cuidado. Descemos para a água rasa e, caminhando ao longo da margem, chegamos a uma canoa amarrada com linha a um galho grosso. Havia 2 remos nela. Eu deveria dirigir do banco de trás. Remar, né? É porque foi traduzida do polonês. Acontece que as linhas que ligam a barra em T ao leme se encaixam perfeitamente em minhas pernas. No convés, perto do leme, notei uma caixinha estranha com uma maçaneta. Havia uma parecida do outro lado, mais perto da proa, e estava prestes a perguntar sobre ela quando fiquei sem palavras de espanto. Meu companheiro tinha de repente mudou tanto que mal pude reconhecê-lo. Seu cabelo estava curto agora, seu jaleco branco havia sumido e suas roupas eram de uma cor indefinível, meio cinza, meio bege. Ele notou minha surpresa e, uma vez que estávamos no barco, explicou que não havia problema para os anjos assumirem a forma adequada à sua missão. Era óbvio que a sua natureza angelical deve ter permanecido irreconhecível para o ambiente em que nos encontraríamos. Quanto ao jaleco branco, a capa se foi, mas você se lembra do que significa aqui, entre aspas, né? Quanto ao jaleco branco, ele sabia. Gostaria que permanecesse em mim aos seus olhos, pois valorizo muito o silêncio. Portanto, nossa jornada será uma boa lição para você, pois muitas vezes você usou mal as palavras e não controlou sua língua. E ainda assim você será julgado por cada palavra que disser. Quanto a mim, o silêncio também se aplica ao meu comportamento e aos meus pensamentos. Então não se surpreenda que às vezes você não me veja como se eu estivesse perdido em algum lugar e outras vezes você verá uma concentração em meu rosto não tão profunda como se eu estivesse ausente. Respeite-os, sabendo que estarei sempre à sua disposição quando necessário. Nadamos com a corrente sem remos, ouvindo o canto dos rouxinóis, observando a corrida das andorinhas da areia que disparavam sobre a água. Bebi a água do rio, enchi a mão e de bom grado derramei um pouco no cabelo. Meu companheiro ficou em silêncio. Senti que ele estava orando. Então segui seu exemplo. A natureza ao redor brilhou novamente com uma luz mística de arco-íris, fazendo com que parecesse
um grande templo onde todas as criaturas adoravam o Criador. Senti uma vontade imensa de cantar algo que expressasse minha adoração por ele, e estava prestes a abrir a boca quando uma canoa parecida com a nossa apareceu ao longe. Olhei com espanto não tanto para as duas figuras sentadas nela, mas para os remos parados, como os nossos, no convés. Embora a canoa subisse a corrente e fosse mais rápida que a nossa a jusante. Uma canoa com motor não era novidade para mim há muito tempo, mas a que encontramos navegava em grande silêncio. Tinha algum tipo de motor, mas o quê? Minha pergunta pairou em vão, porque os turistas encontrados usavam um sinal também conhecido no velho mundo. Eles erguiam os remos em um gesto de saudação. Nós os seguimos e fizemos o mesmo. Sorrimos um para o outro como bons amigos fazem, embora não nos conhecêssemos. Ninguém falou, mas as palavras surgiram em minha mente de forma muito forte e clara, como se delas saíssem. Louvado seja Jesus Cristo. Eu também usei apenas o pensamento para responder. Para todos sempre, seja louvado. Amém. Ao mesmo tempo, senti tanta bondade por essas duas pessoas. Era um homem de meia idade e uma mulher, que gostaria de abraçá-los como velhos amigos. Assim que esse sentimento tomou conta do meu coração, o mundo ao meu redor pareceu derreter, e minha mente foi perfurada pela memória clara e rápida como um raio desse mesmo encontro vivenciado em visões de infância. Mas sim, não tive dúvidas, era mais uma chave do cofre de Deus.